Boa noite, mais uma vez aqui nos encontramos e na noite desse dia eu queria saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos do grupo, aos amados irmãs, amados irmãos, e eu queria na noite desse dia falar a respeito de algo que é necessário na vida do cristão, muito necessário, até porque o próprio Cristo, ele fazia isso constantemente. Daniel fazia isso inúmeras vezes no dia. Inúmeros homens faziam isso, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, no período da graça, faziam isso constantemente. Mas o que me chamava a atenção e o que me chama a atenção verdadeiramente daqueles homens lá de trás para os homens atuais é que aqueles homens lá de trás, eles oravam. Nós vamos falar sobre oração. Aqueles homens lá de trás e aquelas mulheres lá de trás, eles oravam, e uma coisa que me chamava a atenção e me chama, volto a dizer, a oração moldava o caráter daqueles homens e o caráter daquelas mulheres. A oração transformava aqueles homens e aquelas mulheres em homens e mulheres de Deus. Muito diferente dos dias atuais, que muitas das vezes, melhor dizendo, na maioria das vezes, o homem, como um fariseu, ele diz, mostra, que tanto ora, vive no monte orando, tanto tempo de joelho dobrado no chão, desce do monte, levanta do joelho e não muda. E às vezes eu me pergunto, por que então orar? Eu, pastor Augusto, eu tenho uma intimidade diferente com Deus. Não sou muito de subir monte. Raras são as vezes que eu subo monte. Eu tenho a minha intimidade com Deus, como eu acredito Enoque tinha com Deus, como eu acredito Elias tinha com Deus. Não que eu venha a ser arrebatado, estou muito longe de chegar perto de Enoque, chegar perto de Elias, para assim vir a ser tomado por Deus em vida. Mas eu vejo homens e mulheres hoje, diariamente subindo o monte, passando 2, 3, 4, 5 horas de joelho dobrado. Mas eu vejo que quando voltam daquela situação, eu vejo que não mudou nada. E, na maioria das vezes, batem no peito, dizendo que subiram o monte, dizendo que passaram tantas horas de joelho. E eu olho para fulano, beltrano, ciclano, eu olho para o homem, eu olho para a mulher e vejo que nada mudou. Olha, existem 3 passagens na Bíblia que falam a respeito de oração. Apesar que inúmeras passagens na Bíblia falam a respeito de oração. Mas eu separei aqui 3 passagens bíblicas que falam realmente de oração. Veja bem, a primeira oração que eu quero falar é a respeito de Elias, que está ali no livro de 1 Reis, capítulo 18, que fala de Elias e os profetas de Baal. Elias ali junto com 450 profetas de Baal,
e mais 400 profetas de Aserá. Na verdade, Elias estava ali contra 850 profetas. A Bíblia não relata que aqueles homens, eles eram feiticeiros. A Bíblia não relata que aqueles homens eram outras coisas, mas a Bíblia relata que eles eram profetas. De Baal, de Aserá, sim, mas profetas. A Bíblia não dá outro nome àqueles homens que não sejam profetas. E aqueles homens ali, cada um teve a sua oportunidade de clamar o seu Deus. Primeiro, os profetas das trevas clamam ao seu Deus. A Bíblia relata que eles passaram um dia inteiro, clamando o seu Deus. E nada do Deus deles se manifestar ou responder ao seu clamor. Melhor dizendo, aos seus clamores. Mas chega o momento de Elias clamar a Deus. E veja bem, da forma que Elias ora. É uma coisa muito interessante, da forma como Elias ora. Porque antes de Elias dobrar o seu joelho, veja bem, ele não dobra o seu joelho de qualquer maneira. Antes de Elias dobrar o seu joelho, no mesmo capítulo de 1 Reis, capítulo 18, no partir do verso 30, Elias diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Antes mesmo de Elias orar, ele olhou para dentro de si. Ele olhou primeiro para dentro de si, porque se ele não olhasse para dentro de si, com certeza Deus não responderia a sua oração de imediato da forma como Deus respondeu. E ele diz assim: e Elias tomou 12 pedras conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Ele diz: enchei de água 4 cantos e derramai-a sobre o holocausto. E sobre a lenha, e diz: fazei-o a segunda vez, e fizeram a segunda vez. De saída, fazei a terceira vez, e assim fizeram por terceira vez. Veja bem, Elias primeiro, ele chama o povo para diante dele. Ele não ora sozinho. Nem o próprio Cristo orou sozinho. Ele sempre ia com João, Tiago e Pedro. Pedro, Tiago e João. Nem o próprio Cristo orava sozinho. Mas Elias chama o povo para se achegar até ele. E ele olha para dentro dele, diz aqui: então Elias disse ao todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Primeiro Elias olha para dentro de si, para ele entender, para ele perceber se ele era justo o suficiente para clamar o nome do Senhor. Porque quando nós vamos conversar com Deus, primeiro nós temos que olhar para dentro de nós. Nós temos que nos examinarmos primeiro, para não nos ensoberbecermos. Porque do que adianta o homem orar e achar que só ele tem intimidade com Deus? Os fariseus faziam a mesma coisa. E Elias, ele repara o altar, põe o altar em ordem, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, para depois clamar a Deus. Fora a oração de Daniel, que a Bíblia relata, que o anjo relata quando chegou com a resposta de Daniel, o anjo mensageiro enviado por Deus,
Ele diz: desde o primeiro momento que dobraste o vosso joelho, Deus ouviu a sua oração. Eu acho que fora Daniel, Deus não respondeu uma oração tão rápida quanto a oração de Elias. Porque logo assim que Elias reparou o seu altar, primeiro olhando para dentro de si próprio, para ele não questionar, porque ele dobrava o joelho e outros não dobravam. Ele falava durante 3, 4, 5 horas e outros falavam sobre 10, 15 minutos. Veja bem, ele reparou o seu altar, ele viu se ele era justo o suficiente, se ele era digno de dobrar o seu joelho diante de Deus. Humildade a princípio, humildade acima de todas as coisas, para depois clamar o nome de Deus. É o que falta nas pessoas hoje, principalmente dentro da casa de Deus. Homens e mulheres soberbos e soberbas, achando só porque sobe o monte diariamente, ou fica de 2, 3, 4 horas com o joelho dobrado, tem mais intimidade com Deus do que aquele que não sobe o monte, do que aquele que ora apenas 10, 15, 20 minutos. Ou que possivelmente não dobra o joelho diariamente, mas conversa com Deus sentado, conversa com Deus deitado. Porque Deus conhece o coração do homem, Deus conhece a intimidade do homem para com ele. Porque uma coisa eu vou falar para vocês, a palavra de Deus ela diz que Samuel, ainda menino, ele estava deitado dentro do templo com o seu mestre chamado Eli. Ele estava deitado, pronto para dormir. E uma primeira vez, Deus chama Samuel, Samuel. E Samuel se levanta, vai até Eli, o seu mestre, perguntando o que Eli queria com ele. E Eli fala: eu não lhe chamei, volte a deitar. E assim que Samuel, menino ainda aos 8 anos de idade, Deus mais uma vez chama Samuel, Samuel. E Samuel acorda mais uma vez, levanta e vai falar com Eli. E Eli mais uma vez ele fala: eu não lhe chamei, retorne e vá deitar. E pela uma terceira vez, Deus novamente chama o jovem, o menino Samuel, 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 e chama por 2 vezes. Mais uma vez o menino Samuel vai até Eli, e Eli fala para ele: vai, porque eu não te chamei. Mas no momento em que Samuel estava indo novamente deitar, Eli, tomado pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo revela a ele que era Deus quem queria falar com Samuel. E ele diz para Samuel: olha, quando tu deitares e alguém lhe chamar novamente, você ouvir alguém lhe chamar, abra a tua boca e diga: fala, Senhor, que eu te escuto. A Bíblia não fala que Samuel estava no monte, a Bíblia não fala que Samuel estava de joelho, a Bíblia relata que Samuel, ainda menino, estava deitado. Quando Deus, em sonho, se revela para Salomão: eu não posso estar dormindo de joelho, nem tampouco eu posso estar dormindo de pé no monte. Para eu estar dormindo e Deus me visitar no sonho, eu tenho que estar deitado. E Deus se revelou para Salomão. Intimidade. Deus tem a sua intimidade com quem quer, da forma como quer, e na hora que Ele quer. É isso que Deus quer, intimidade com o homem. Porque muitas das vezes o homem dobra o joelho, só a graça. Muitas das vezes o homem ou a mulher sobe o monte, só a graça. Do que adianta subir monte e descer a mesma pessoa? Do que adianta dobrar o seu joelho, passar tantas horas e quando levanta dos joelhos não mudou nada, a mesma pessoa? Do que adianta? E ali Elias consertou o altar. Primeiro ele se mostrou indigno daquela situação. Chamou o povo
e colocou o seu altar em ordem. Depois de tudo isso, ele clama a Deus. E no mesmo momento, a Bíblia relata que Deus ouviu a oração de Elias e fez descer fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto. Tem uma outra oração, a oração de Ana. A Bíblia não relata que Ana estava no monte, a Bíblia não relata que Ana estava de joelho. Ana estava sentada na porta do templo. E aí? Ana sentada na porta do templo. Simplesmente mexia os seus lábios, movimentava os seus lábios, devido à tristeza, como ela mesma relata nessa passagem, amargura na alma. E Deus ouviu a oração de Ana. E Deus concedeu a petição de Ana. Mas tem a oração dos fariseus, que está ali no livro de Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14. E diz assim: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, veja bem, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Ou seja, achando só porque sobe monte é mais do que todos, só porque fica 2, 3 horas de joelho dobrado é mais do que todos. Não, Deus não nos olha desta forma. 2 homens subiram ao templo a orar, um era um fariseu e o outro era um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais, homens roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este publicano. Muitas das vezes é assim: Senhor, eu não sou como esse, eu não sou como essa, eu subo o monte, Senhor, eu jejuo, eu dobro meu joelho, mas esse não faz nada, essa não faz nada. Tudo fariseu, cambada de fariseu. Deus nunca vai ouvir uma oração desta forma. Deus quer a sinceridade do coração, independente da forma como você vai buscar a Deus, independente da forma como você vai orar. Eu não estou dizendo que você não deva subir o monte, entenda bem. Eu não estou dizendo que você não deva dobrar o seu joelho, não é isso que eu quero dizer. Eu só estou querendo falar a respeito dos hipócritas, que só porque fazem isso inúmeras vezes, acham que aqueles que não fazem não são homens e não são mulheres de Deus, não têm intimidade com Deus, Deus não é com eles, porque Deus era com Samuel, Deus foi com Ana, Deus foi com Elias. E veja bem, jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Veja bem, o publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. De que forma que esse homem se encontrava? Ele estava no monte? Ele estava de joelho? Não, a Bíblia relata que ele estava de pé. Mas foi a oração justificada por Deus. Foi a oração que Deus justificou. Uma oração simples, uma oração humilde, sem muito blá blá blá. Porque a própria palavra de Deus, ela diz que não é por muito falar,
Porque muitas das vezes o homem sobe o monte, passa 1 hora, 2 horas falando, mas se esquece de fechar a sua boca para ouvir Deus falar. Muitas das vezes o homem fica de joelho dobrado 2, 3, 4 horas, mas esquece de fechar a sua boca para dar oportunidade de Deus falar. E muitas das vezes aquele que não sobe o monte, aquele que não dobra o seu joelho constantemente, mas tem a sua intimidade com Deus deitado, tem a sua intimidade com Deus sentado, muitas das vezes fica calado, ouvindo Deus falar. O que é preferível no momento de uma oração é você falar ou permitir que Deus fale? É você achar que Deus tem que te ouvir ou você ficar no silêncio para ouvir Deus? Até porque a própria palavra de Deus, ela diz no livro de Tiago, capítulo 1, a partir do verso 19, diz: ao homem pronto para ouvir, tardio para falar. Na maioria das vezes não queremos dar oportunidade de Deus falar. Só queremos nós falar. Poucos são aqueles que ouvem Deus falar. Roubamos o tempo de Deus, não dando oportunidade dele falar aos nossos corações. Nós queremos falar. E com isso achamos que somos os tais. Não somos. Nesse mesmo livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 38, veja bem, e diz assim: e também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraica: este é o rei dos judeus. É um dos malfeitores que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiam, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Enquanto um simplesmente falava, o outro calado. Mas ele só abriu a boca para repreender o falante. Ele abriu a boca para repreender o fariseu. E Deus se alegrou disso. Cristo se alegrou disso. E falou para aquele homem: ainda hoje, quando eu entrar no meu reino, tu haverás de entrar comigo. Simplicidade, humildade, pequenez, ou melhor dizendo, pequenez. Esse homem da cruz, que estava crucificado ao lado direito de Jesus Cristo, ele enxergou a sua insignificância, porque ele estava crucificado ao lado do Senhor dos Senhores. Porém, aquele que estava crucificado ao lado esquerdo achou que era o tal, simplesmente por estar crucificado ao lado de Cristo. E na nossa vida cristã não é diferente. Muitos acham, só porque estão na igreja, na presença de Deus, fazem tantas coisas, são alguma coisa. Não somos. Se nós não mostrarmos para Deus que nós não somos nada, Deus não vai nos enxergar como nada. A partir do momento que nós nos humilharmos e mostrarmos para Deus que nós somos pequeninos, aí Deus vai nos enxergar como grande. Não importa quanto tempo você ora por dia,
Não importa quantas vezes você sobe um monte na semana, no mês, no dia, não importa. O que importa é a intimidade que Deus tem contigo. Não é nem eu a intimidade que eu tenho com Deus. É a intimidade que Deus tem comigo. Porque uma coisa é eu querer ter intimidade com Deus, a outra coisa é Ele buscar uma intimidade comigo. Porque Samuel ainda ele era muito pequeno para saber o que era intimidade com Deus. Mas Deus já buscava uma intimidade com ele. Salomão, ele tinha herdado o reino de Davi. Deus já começava a buscar uma intimidade com ele. Elias, tudo bem, era um profeta, já tinha totalmente a sua segurança na sua intimidade com Deus. Porque teve ocasiões que ele nem usou a palavra de Deus, usou a sua própria palavra para que as coisas acontecessem e aconteciam. Mas isso também devido à sua intimidade com Deus. Nós somos hipócritas, nós somos mesquinhos, achando que somos mais do que uns que os outros. Temos que dar valor verdadeiramente a quem merece valor. Veja bem, Eli era um sacerdote que deixava os seus filhos fazer o que eles bem queriam. Deus deu muito mais valor a Samuel do que a Eli, que era seu mestre. Temos dado valor a quem? Aquele que traz confusão na nossa vida? Aquele que está trazendo contenda e dissensão na nossa vida? Aquele que não sabe nem mesmo dirigir a sua casa? E a Bíblia diz que aquele que não sabe administrar a sua casa, automaticamente não sabe administrar as coisas de Deus? A quem nós temos dado valor? A quem nós temos dado um ouvido? Aquele que não sabe governar? Ou aquele que realmente Deus tem uma intimidade? Porque falar em línguas, isso é mole, até o demônio fala. Gritar, isso é mole, é o que mais o demônio faz. Cuidado, a quem nós temos dado valor, a quem nós temos dado ouvido. Que nós possamos ficar na noite desse dia com esta palavra. Eu não sou mais do que você, nem tampouco você é mais do que eu. Não é porque possivelmente você dobra o seu joelho para orar, ou você sobe um monte para orar, e eu não subo, não dobro o meu joelho, mas eu converso com Deus sentado ou deitado, que Deus não vai ter intimidade comigo, ou vice-versa, se eu subo, eu dobro o meu joelho, você não sobe, não dobra, mas fala com Deus sentado, que Deus vai falar mais comigo do que com você. Não! Não pensemos desta forma, porque a própria palavra de Deus, ela diz que Deus faz com quem quer, quando quer e a hora que Ele quer. Volta a dizer, Samuel estava deitado, Salomão estava dormindo, Ana estava sentada. Veja só, 3 situações: Ana sentada, Samuel deitado e Salomão dormindo. E aí? E Deus falou com todos 3. Deus atendeu o pedido de Salomão. Deus ouviu e atendeu o pedido de Ana. Deus ouviu e atendeu o pedido de Elias. Deus fez de Samuel um grande sacerdote e juiz. Que nós não venhamos, só porque fazemos isso ou fazemos aquilo, que não venhamos a nos colocar como melhor do que os outros. Não. Que cada vez mais que venhamos a fazer, que diminuamos. Que cada vez mais que venhamos a buscar, que nós diminuamos. Para que Deus cada vez mais
possa fazer na minha e na tua vida. Porque se cada vez que nós buscarmos, nós mostrarmos que estamos buscando, se cada vez mais que fizermos, mostrarmos que estamos fazendo, meu Deus, somos o menor no reino de Deus. Somos os mais hipócritas, os mais mesquinhos. Porque o próprio Cristo, eu falei isso na última ministração, porque o próprio Cristo, quando fazia os seus milagres, aquele no qual ele operava o milagre, ele dizia para ele ou para ela: não conte para ninguém quem fez isso. Ele não queria aparecer. Que nós venhamos a fazer a mesma coisa. Que não venhamos a aparecer, mas que Cristo apareça em mim, que Cristo apareça em você, que Cristo apareça em nós. Porque só Ele a honra, só Ele a glória, só Ele o louvor. Que diminuamos nós, para que Ele possa crescer. Porque sem Ele, nada podemos fazer, nem dobrar o joelho, nem subir o monte, nem estar sentado, nem tampouco deitado. Que possamos, na noite desse dia, aprender com esta pequena palavra. Amém? Que Jesus Cristo abençoe vossas vidas. Tenham um bom final de noite e Shalom Adonai. Fiquem todos com Deus.